A reprodução dos vegetais. Os vegetais, assim como os seres vivos, podem se reproduzir de forma assexuada e sexuada. Na forma sexuada, é necessário que os gametas masculino e feminino se encontrem para que haja fecundação. Os vegetais que possuem sementes e flores são os que se reproduzem dessa forma. A reprodução com fecundação, o órgão responsável pela reprodução dos vegetais é, na maioria das plantas, a flor, como vocês estão observando na imagem. Grande parte dela possui o androceu e o ginoceu. O androceu são esses filamentos, que é o órgão masculino responsável pela produção do pólen. Já o ginoceu é o órgão feminino, formado pelo ovário, onde ficam os óvulos, células reprodutoras femininas. Geralmente, em uma mesma flor, podemos encontrar os órgãos de reprodução masculino e feminino, como neste exemplo. Essas flores são chamadas de hermafroditas. Porém, existem flores que possuem apenas um dos órgãos de reprodução. Nesse caso, existem as flores masculinas e as flores femininas. Vejamos aqui essa flor para que conheçamos melhor as partes da planta, da flor. Geralmente, todas as flores são formadas por 4 partes. O cálice, que é a estrutura constituída das sépalas, tipos de folhas que fornecem proteção à flor antes que elas desabrochem. A corola, formada pelas folhas também conhecidas de pétalas. Elas podem variar de cores e tamanhos de acordo com cada espécie de planta. O ginoceu corresponde à parte feminina da flor. Nela encontramos ovários que armazenam os óvulos. E o androceu é a parte masculina da flor. Possui filamentos onde encontramos os pólens. Polinização. De forma semelhante ao que acontece com os animais, é preciso que as células reprodutoras masculinas do androceu encontrem as células reprodutoras femininas do ginoceu para ocorrer a fecundação. A polinização acontece quando a flor está madura e o pólen é levado do androceu para o ginoceu. Em muitas espécies, o pólen precisa ser transportado de uma flor para outra por um agente polinizador, que pode ser o vento, a água, um pássaro, um inseto ou até mesmo um morcego, como vocês estão observando. Esses animais alimentam-se de um líquido geralmente açucarado, produzido pelas flores, chamado de néctar. E o que acontece após a fecundação do pólen? Depois da fecundação, a flor passa por várias mudanças em sua estrutura. As pétalas, as sépalas e o androceu murcham e caem, ficando apenas o ginoceu. Os ovários que se desenvolvem formam o fruto. E os óvulos fecundados se transformam em sementes. Observem esta etapa. Aqui já caíram as pétalas, as sépalas e o androceu. E está apenas o ginoceu, já formando o fruto. Aqui vocês podem observar a estrutura do fruto já formado. E ao centro, as sementes, que irão dar origem a uma nova planta. Germinação é a transformação da semente que vai dar origem ao novo vegetal da mesma espécie. Além de um bom solo e de água, as sementes precisam de luz para germinar. No começo, o embrião se alimenta de uma reserva de nutrientes da própria semente e só depois começa a se desenvolver.
a raiz e o caule, e é capaz de produzir o seu alimento e crescer. As sementes possuem as seguintes estruturas: camada protetora, embrião, e em seu interior e uma reserva de nutrientes. Quando ela cai em um local que lhe favorece e lhe ofereça condições propícias de umidade, temperatura e solo, acaba absorvendo a água e aumentando de tamanho, o que faz com que a sua camada protetora seja rompida e o embrião comece a se desenvolver. A reprodução sem fecundação. As plantas também possuem formas de reprodução sem fecundação, ou seja, elas têm a capacidade de se desenvolver sem a participação de flores ou sementes. Observem na imagem. Há vegetais que conseguem se desenvolver a partir de suas folhas, do seu caule ou de suas raízes. É o que acontece com a roseira. Se o ramo de uma roseira for cortado e colocado em um outro local, em um outro vaso, ele dará origem a uma nova planta. Alguns caules, quando separados da planta-mãe, são capazes de enraizar-se no solo e dar origem a uma nova planta, como é o caso da batata, por exemplo. E por isso, às vezes, surgem pequenos brotos nas batatas que vão ficando envelhecidas. Há outras plantas com musgos, como as samambaias e as avencas, que não têm flores, frutos ou sementes. Elas se reproduzem através de estruturas chamadas de esporos. Observem na imagem. Ao cair em solo adequado, os esporos podem germinar e dar origem a outras plantas da mesma espécie.